Porque é hora do grande debate. E o nosso objetivo a partir de agora é apresentar temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para que você construa, então, a sua opinião. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que há um exagero nas operações contra apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, acusados de promover protestos, atos antidemocráticos. Hoje, o STF determinou o cumprimento de 21 mandados de busca e apreensão. Entre os investigados estão líderes do partido Aliança pelo Brasil, que o presidente tenta fundar, o partido que o presidente tenta fundar. 10 deputados e um senador. Todos governistas tiveram os sigilos bancários quebrados. O primeiro tema é: as operações determinadas pelo STF são exageradas? Os nossos debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite ao espectador da CNN. Hoje começamos com você, Augusto. Suas primeiras considerações, então, por favor. Boa noite a todas e todos. Sabe aquela frase que hoje estampa até camisetas e que diz que não se refuta a ciência com opinião? Pois bem, eu estou com vontade de fazer uma nova camiseta com os dizeres: não se comenta a decisão judicial sem antes ler a decisão. Eu já falei isso aqui ontem e vou ter que repetir, porque para responder de forma assertiva e técnica a pergunta do debate de hoje, se houve ou não exagero na nova operação da Polícia Federal que investiga atos antidemocráticos, eu teria que ter lido a decisão. Como ela não foi disponibilizada ou sequer vazada aos órgãos de imprensa, a minha análise se dará mais uma vez com base nas notícias divulgadas por veículos confiáveis de imprensa e também nas poucas informações oficiais disponibilizadas sobre essa investigação. Uma longa nota publicada no site do Supremo Tribunal Federal explica o porquê desse inquérito policial. Diz a nota, basicamente, que a Constituição Federal não permite o financiamento e a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado democrático de direito. E também não permite a realização de manifestações visando o rompimento do Estado de Direito. Prossegue o Supremo afirmando que são inconstitucionais e que não se confundem com a liberdade de expressão as condutas e manifestações que tenham a finalidade de controlar, e o Supremo depois usa especificamente essa palavra, ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico indispensável ao regime democrático. Quando nossa Corte Maior deixa claro que o que pretende este inquérito investigar, ele afirma que é imprescindível a verificação da existência de organizações e esquemas de financiamento de manifestações contra a democracia. Em pequenas notas que foram divulgadas ao longo da semana passada, foi dito ainda que a investigação incluía deputados federais. Daí, portanto, a razão da competência do Supremo Tribunal Federal para investigar e, eventualmente, julgar fatos em tese criminosos. Ontem tivemos notícia da decretação de 5 prisões temporárias de alvos dessa investigação. Ao que se sabe, 4 pessoas foram efetivamente presas. A operação de hoje, de porte maior, teve, segundo notícias divulgadas, 21 pessoas alvo de mandados de busca e apreensão e tivemos ainda a quebra de sigilo bancário de pelo menos, acho que 10 parlamentares da base do governo Bolsonaro, incluindo um senador da República. E ainda também de empresários e advogados responsáveis pela organização e financiamento do ainda não criado Partido Aliança pelo Brasil. Pelo que me parece, e reforço mais uma vez que não tive acesso a qualquer manifestação e decisão judicial, mas ao que me parece, essa investigação segue o trâmite corriqueiro de investigações desse porte. O que não necessariamente quer dizer que segue o trâmite que eu entendo como correto. Eu já fiz aqui várias críticas e continuo fazendo a medidas invasivas e medidas restritivas, muitas vezes determinadas ao arrepio da lei. Eu não sei se é esse o caso dessa operação, mas eu posso tranquilamente afirmar que essa forma corriqueira de se investigar, por vezes, atropela e fere uma série de direitos e garantias fundamentais. Uma coisa me chamou a atenção. E ao contrário de muitos que usam a lei para defender aqueles que gostam e o arbítrio para seus inimigos, eu sempre afirmei que a lei é uma só.
Portanto, eu me sinto absolutamente tranquilo com a minha consciência e coerente da minha reflexão em dizer que sim, me chamou a atenção uma nova busca e apreensão feita na residência de um blogueiro, ou Twitter, ou uma pessoa que tem, um canal de mídia independente, me perdoem se a nomenclatura não for essa, mas me chamou a atenção uma nova busca e apreensão feita na residência de Alan dos Santos, que é um dos investigados. E por que me chama a atenção? A busca e apreensão, ela pressupõe uma coisa, a surpresa. Não se avisa que vai fazer uma busca e apreensão e não se faz uma busca na residência de alguém que você, dias ou semanas atrás, já fez uma busca. E por uma razão bastante óbvia, o elemento surpresa é essencial nesse tipo de medida invasiva. Portanto, ao ter sua casa vasculhada, ainda que no âmbito de uma outra investigação, e pouquíssimo tempo depois ter novamente seu domicílio objeto de uma busca, me parece, num primeiro momento, e volto a dizer, sem ter tido acesso a qualquer manifestação desse processo, mas me parece uma medida, no mínimo, desnecessária. Eu encerro dizendo que os fatos investigados no inquérito são gravíssimos. É inadmissível que extremistas, sob o pretexto da liberdade de expressão, cometam crimes graves e atentem contra a nossa ainda jovem democracia. Mas mesmo com toda essa gravidade, é preciso que essa investigação seja feita respeitando sempre todos os direitos e garantias fundamentais dos investigados. E que medidas de força ou medidas que avancem em garantias individuais sejam tomadas, sejam elas absolutamente necessárias e imprescindíveis para a investigação. Ao contrário de muitos, inclusive de investigados neste inquérito, que hoje clamam pelo respeito à lei e pela presunção de inocência, eu nunca me afastarei da defesa dessas garantias. Mesmo quando os crimes e as pessoas investigadas possam me causar uma enorme rejeição. Caio, agora suas primeiras considerações, por favor. Bom, retomando aí o enunciado do debate, né? As ações do STF, elas são exageradas. O Supremo Tribunal Federal é a corte máxima do Poder Judiciário. Então, eventuais exageros cometidos aí por esse colegiado são virtualmente inapeláveis, são irrecorríveis. Não há outra instância a qual pedir socorro. Então, nesse contexto, falar em exageros chega a ser um eufemismo, porque esses exageros, muitas das vezes, constituem abuso de autoridade e violam a legislação sobre o tema. Mas, para ficar na expressão escolhida para o debate, há exagero em todos os inquéritos do STF relativos à presidência da República e seus apoiadores. Não apenas nesse das manifestações antidemocráticas. Aliás, esse nome, né, manifestações antidemocráticas, ele foi carimbado por uma imprensa nada isenta, que convenientemente só enxerga extremismos à direita, né, enquanto protege o radicalismo da esquerda. Mas, enfim, para não dizer aí que eu não falei das flores, nessa primeira fala eu vou comentar os outros inquéritos sobre a tutela cada vez mais tendenciosa do STF. Então, primeiro, o famigerado inquérito das fake news, arquivado pela Procuradoria-Geral da República e ressuscitado depois pelo ministro Alexandre de Moraes, que é um carrasco da liberdade de expressão. E eu afirmo isso não como uma crítica, mas como uma constatação. Afinal, esse ministro se utilizou desse processo para censurar matéria da imprensa nacional e para suspender contas em redes sociais. Isso tem nome, pessoal: censura. E o que diz o artigo 220 da nossa Constituição, que deveria ser guardada pelo próprio STF? Abre aspas, a manifestação do pensamento e a informação não sofrerão qualquer restrição. Parágrafo 2º, é vedada toda e qualquer censura de natureza política e ideológica. Contramão das decisões do ministro. Ainda sobre o inquérito das fake news, vale a pena retomar alguns trechos da legislação vigente sobre abuso de autoridade. Vamos lá, artigo 27. Instaurar procedimento investigatório em desfavor de alguém à falta de qualquer indício de prática de crime. Tem mais, artigo 31, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a, né, retardando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. E o parágrafo único desse último artigo diz o seguinte: incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, o estende de forma imotivada. Bom, vamos lá. Qual que é a data da instauração do inquérito das fake news? 14 de março de 2019. Essa investigação já fez aniversário, pessoal. E o que ele apura, esse inquérito? Qualquer coisa que ofenda a sensibilidade dos todo-poderosos do STF. E quem é investigado?
qualquer pessoa que seja crítica aos ministros e, claro, não seja adversária política do presidente da República. Ou seja, esse inquérito ele é genérico, ele apura fatos que sequer haviam ocorrido quando da sua instauração e tem sido estendido para abarcar tudo e todos. Por isso que ele foi apelidado de inquérito do fim do mundo. Esse inquérito também é sigiloso até para os investigados e para os seus advogados. E o que diz a lei do abuso de autoridade a esse respeito? Artigo 32. Negar ao interessado, seu defensor ou advogado acesso aos autos de investigação preliminar, inquérito ou qualquer outro procedimento investigatório de infração penal. Então, eu volto aqui a pergunta ao espectador. Há exagero do STF? Então, para fechar, vamos falar do inquérito que apura aí a suposta ingerência política do presidente da República em investigações policiais da Polícia Federal. Além de impedir uma nomeação legal para a diretoria-geral da PF, então invadindo a competência de um outro poder e fazendo um julgamento antecipado de ações futuras, foi no âmbito desse inquérito que o vídeo da reunião ministerial foi divulgado. As gravações elas não continham crime de responsabilidade por parte do presidente da República e os demais assuntos tratados, eles não tinham nada a ver com a investigação de interferência indevida na Polícia Federal. Mas o tribunal fez questão de publicar o vídeo quase na íntegra. Então vamos lá para o artigo 28 da Lei de Abuso de Autoridade. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Pessoal, quando a lei penal enquadra tão bem os juízes e os seus comportamentos autoritários, é claro que há exagero. E ao longo do programa eu pretendo demonstrar isso também no âmbito do inquérito das manifestações, que é o tema principal desse debate. Então vamos ao debate, Caio e Augusto, por favor. Primeiro, deixa eu corrigir algumas informações. Com relação ao fato de que um inquérito que corre no Supremo, você não tem a quem recorrer, porque a decisão é tomada por um colegiado. O que nós temos neste momento em relação ao inquérito, que é objeto do tema do debate hoje, não é uma decisão do colegiado. É uma decisão monocrática, uma ordem de busca e apreensão, de quebra de sigilo bancário, dada pelo ministro relator, o ministro que foi indicado pelo presidente da Corte para tocar esse inquérito. Então, não é, na verdade, um colegiado. Há sim formas de se recorrer a qualquer decisão deste ministro. Basta se recorrer para a turma, basta se recorrer para o pleno. Há formas, sim, de recurso. Tanto que, por exemplo, o habeas corpus apresentado, vejam só, pelo ministro da Justiça em nome de Abraham Weintraub, foi inicialmente distribuído a um ministro e hoje esse ministro optou por levar este habeas corpus para o colegiado ser julgado. Então, há sim a quem recorrer. Segundo ponto, o carimbo de que são manifestações antidemocráticas não é feito pela imprensa militante, não sei qual foi a palavra. Carimbo esse foi dado pela própria Procuradoria-Geral da República, a atual Procuradoria-Geral da República, essa que pediu a instauração do inquérito que investiga os atos antidemocráticos praticados. Então, não há, nesse momento, nenhuma possibilidade de se invocar qualquer vício de origem ou qualquer outra questão processual com relação à existência desse inquérito. Volto a dizer, e eu já disse isso ontem, as prisões que aconteceram na data de ontem e as buscas e apreensões que aconteceram na data de hoje não são no âmbito do inquérito das fake news. Não há qualquer dúvida em relação à legalidade, da formalidade deste inquérito. Quem pede a instauração desse inquérito, volto a dizer, é o Procurador-Geral da República. Quem muito provavelmente, volto a dizer, não tivemos acesso a essas manifestações, mas segundo a imprensa, quem pediu a prisão e quem pediu as buscas e apreensões foi o Procurador-Geral da República, deferidos por um ministro do Supremo. Não foi a grande imprensa, não foram opositores do governo, foi um procurador que acaba de ser indicado pelo presidente da República. Portanto, investigação em tese absolutamente isenta. Com relação à censura a um veículo da imprensa, que já foi trazida essa informação várias vezes aqui, eu nunca quis refutar isso, mas agora acho que é bom refutar. De fato, houve uma censura, que eu também considero uma censura a uma revista, mas censura essa que foi revista de uma forma que eu até tenho críticas, mas ela não existe essa censura mais. Houve a proibição da publicação de uma matéria e logo depois, verificada a veracidade da matéria, essa matéria foi veiculada normalmente. Não que isso justifique a censura inicial, mas só mais uma vez para deixar claro ao espectador o que de fato aconteceu.
Mais um ponto, investigação de 2019, quanto tempo tem demorado essa investigação? Isso é a coisa mais normal no dia a dia do sistema de justiça criminal. Investigações demoram, prazos são reiterados, isso é o dia a dia de qualquer advogado que milita na área, procurador ou juiz, vai entender. Por último, para passar a bola, muito me alegra, e agora eu vou ficar contente de ver o Caio aqui suscitando a lei do abuso de autoridade, mesmo que eu não concorde com a posição de alguns artigos terem sido infringidos nessa investigação específica, mas muito me alegra ver que o Caio entende que a lei do abuso de autoridade é uma lei que deve ser invocada. Eu sou um defensor há anos, ferrenho da lei do abuso de autoridade e quase que estava aí navegando sozinho num enorme oceano. Fico contente de saber que o Caio entende que a lei do abuso de autoridade ela pode sim ser usada. A lei do abuso de autoridade ela deve ser invocada não porque ela é boa, doutor, porque ela é vigente. São conceitos completamente distintos. Então, ainda que a lei seja um lixo e que ela dificulte aí a persecução penal e atue contra magistrados e procuradores, é a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, é a lei que foi sancionada pelo presidente da República e nós devemos... E a gente usa quando interessa, é isso? Não, a gente aplica ela em todos os casos. A gente aplica ela em todos os casos. Diferente dos garantistas de ocasião, que você sempre denuncia aqui, que reputam a Lei de Segurança Nacional como um abre aspas entulho autoritário, destaque aí principalmente para lideranças da Ordem dos Advogados do Brasil, mas que agora, por atacarem aí apoiadores do presidente da República, né, a qual a OAB tem verdadeira ojeriza, aí a partir desse momento eles mudam de opinião e passam a ser defensores ferrenhos da aplicação dessa lei, que até anteontem eles falavam que era um filhote, né, do regime militar. Mas enfim, só batendo em alguns pontos que você levantou, primeiro, eu não tratei de decisão monocrática, eu falei que em relação a decisões do colegiado ou assim, em lato sensu do próprio STF, é irrecorrível. Para quem você apela de uma decisão do STF, não há o que fazer. O único controle democrático que o nosso sistema prevê é impedimento de ministros, isso no caso de abuso de autoridade e crime de responsabilidade. Sobre a imprensa, né, e o pedido da PGR, vamos lembrar, por uma questão de lógica e de cronologia, a cobertura da imprensa em relação às manifestações de 19 de abril, se não me engano, ela precedeu o pedido da PGR. É uma questão bem básica de cronologia. Portanto, foi a alcunha de manifestações antidemocráticas, né, estabelecida, carimbada por uma imprensa enviesada, que orientou esse pedido. E vamos lembrar que essa mesma imprensa, né, teve o desatino, o disparate, né, a desfaçatez de chamar manifestações que envolviam paus e pedras, né, daqueles grupos antifas, né, que atacaram, inclusive, as forças policiais. Só não esqueça e que bradavam, do bastão de beisebol. E que bradavam... Eu estou falando de um lado, doutor. E que bradavam aí, em alguns poucos manifestantes, pela ditadura do proletariado, empunhavam aí a foice e o martelo, um símbolo comunista avesso aos valores democráticos, essa mesma imprensa chamou esses atos de pró-democracia. Então, eu acho que a constatação aqui é muito evidente e o público da CNN tem discernimento para identificar esse duplo padrão. Outra coisa, eu não questionei vício de origem, né, no inquérito das manifestações. Como você bem colocou, ele foi provocado pela PGR, muito diferente do inquérito das fake news, que é totalmente embasado no artigo 43 do Regimento do Supremo Tribunal Federal, que eu já tive o prazer de ler para o espectador da CNN, para mostrar como ele não comporta, né, esses supostos crimes contra a honra, né, praticados aí contra os ministros. Então, é o seguinte, eu queria só fazer uma análise que eu acho que é bem elementar sobre esses dois inquéritos que são relatados pelo ministro Alexandre de Moraes, porque, na verdade, eles são complementares. Você tem o inquérito ilegal, que tem vício de origem, que é o das fake news, e você tem o outro inquérito que só tem alguns exageros, que foi provocado pela PGR, né, que trata dessas manifestações reputadas aí como antidemocráticas, né? O alvo é o mesmo, são os apoiadores do presidente da República, né, na política, na mídia alternativa e também no empresariado. Só que há aqui um objetivo não confessado, né, dessas investigações, que é o quê? Municiar o Tribunal Superior Eleitoral no processo de cassação da chapa eleitoral. É essa aglutinação de forças, né, de natureza golpista, que não se conformam de você ter um governo federal que não tem contra si, não paira nenhuma denúncia de corrupção em mais de um ano e meio aí de mandato.
Então, eles tentam, de toda forma, achar um pelo em ovo para destituir um governo democraticamente eleito. E uma das provas disso, justamente, eu achei muito honrado da sua parte trazer esse questionamento, que é a história das buscas e apreensões. Né? Então, novamente, contra os mesmos investigados que figuram nos 2 inquéritos, né? Vamos lembrar, né? Quando da instauração do inquérito das fake news, nada disso existia. Nada disso existia. Então, vai tudo sendo abarcado nessa mesma caixinha. Né? Eu fico perguntando, por que será que o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal uma segunda vez na casa desses investigados? Não achou o que estava procurando? Ou será que ele gosta da hospitalidade bolsonarista? Será que eles foram recebidos aí a pão francês e leite moça? Eu acredito que não. E um outro indício, né, da natureza persecutória e de viés político é a quebra do sigilo. Né? Não só desconsiderando aí a questão da imunidade parlamentar, isso é um outro absurdo, poderia ser tema de um debate inteiro, mas também a data da quebra do sigilo. Os sigilos estão sendo quebrados a partir de julho de 2018, até mesmo nas investigações relativas às manifestações. Portanto, o que eles querem, na verdade, é tentar, de qualquer maneira, né, caracterizar a eleição do presidente da República como algo ilegal. Como se o principal motivo da eleição do Jair Bolsonaro não fosse simplesmente a ojeriza ao maior projeto criminoso de perpetuação do poder que esse país já viu. Vamos mudar de tema ou vocês vão continuar nesse Tem mais debate? alguns pontos, mas dada a ordem... Não, eu acho que esse tema é relevante, doutor. Eu também. Põe os seus pontos. Então continuaremos. Primeiro, os alvos são os apoiadores do governo? São, mas paciência, Caio, você quer que eu faça? As manifestações antidemocráticas são praticadas por apoiadores do governo. A investigação vem depois das manifestações serem feitas. Não teve nenhuma investigação que incitou apoiadores do governo a defenderem pautas completamente antidemocráticas, como o fechamento do Congresso, do STF e um golpe militar, uma intervenção militar esquizofrênica com base no artigo 142. Então, se os alvos são apoiadores do governo, é porque são eles que, em tese, praticaram crimes que estão sendo investigados. Isso, para mim, é bastante claro. Não vejo perseguição política alguma, até porque, volto a dizer, quem pede a instauração desse inquérito específico é o atual procurador-geral indicado recentemente pelo presidente da República. Com relação a essa teoria quase conspiratória, que eu vejo cada vez mais ganhar força, de que tudo está sendo feito por uma eventual cassação de chapa no TSE, vamos lembrar, toda a tramitação do processo, de eventual processo contra a chapa no TSE, ela é posterior a esses fatos. Não me parece uma coisa concatenada ou, de alguma forma, organizada para tanto. O processo do TSE surge porque fatos vão surgindo ao longo do caminho. Quando você fala, e você já repetiu aqui por diversas vezes, que não há nenhuma denúncia de corrupção contra o governo atual, eu acho curioso, eu acho que o nome corrupção ele é muito ruim. Mas há várias denúncias de uma série de crimes envolvendo não só diretamente o presidente, como pessoas que orbitam a sua relação. Denúncias gravíssimas, sim, de rachadinhas, por exemplo, denúncias de proximidade com milicianos, denúncias envolvendo a interferência em investigações da Polícia Federal. Então, só porque não tem a palavra corrupção, é que esse governo é 100% limpo? Não, não tem a palavra corrupção, significa que esse governo não é corrupto. Tá bom. E outra mas coisa, eu acho bem grave, por exemplo, as menções que você fez, investigações, doutor, são anteriores ao mandato presidencial. Sim, então a gente tem que avaliar aqui a conduta do governo e do presidente da República no exercício do cargo. Tá, então vamos falar Isso sobre exercício. Simplesmente uma questão de proporção. Certo, vamos falar só sobre exercício do cargo, então, só para rebater esse teu argumento com relação à possível imunidade desses parlamentares que foram objeto hoje de um pedido de quebra de sigilo. O pedido de quebra de sigilo, primeiro, o lapso temporal da quebra de sigilo é absolutamente, volto a te dizer, corriqueiro em investigações. Eu achei até curto, pegando exemplos de outras investigações como a Lava Jato, em que quebras de sigilo foram com um período muito maior e ninguém nunca reclamou. Inclusive esses próprios parlamentares que eram todos aplausos dia a dia para o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. A quebra de sigilo ela é plenamente possível, já que, em tese, os crimes podem ter sido praticados no exercício do mandato. Por isso, eu volto a dizer, não tive acesso a nenhum
despacho, a nenhuma decisão dessa investigação. Adoraria voltar aqui podendo debater com mais propriedade em cima de fatos concretos do porquê essa quebra de sigilo foi decretada, foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Imagino que existam indícios suficientes para que uma medida como essa, que volto a dizer é invasiva, e eu aqui não há garantismo de ocasião deste lado. Se tem alguma falha processual, se tem algum abuso contra quem quer que seja, como aparentemente eu achei no mínimo desnecessária, e posso voltar aqui amanhã e dizer que não, li o despacho e percebi que era necessário assim. Há uma justificação, mas pelas informações que eu tenho até agora, eu acho a busca nesse comunicador, eu não sei se ele é jornalista, enfim, Alan dos Santos é o nome dele, eu achei desnecessária. Então, eu volto aqui, eu não tenho lado, eu tenho a Constituição. Então, volto a dizer, a quebra de sigilo, ela pode ser plenamente possível se há fundadas razões para tanto. Saberei e poderei dizer aqui melhor após ler a decisão. E não terei problema nenhum em vir aqui e falar decisão de quebra de sigilo bancário desses deputados é um absurdo por X, Y, Z razões. Não tenho menor problema em fazer isso, caso eu consiga apurar. Mas justamente essa coerência, né, que o espectro da direita sente falta nas lideranças de esquerda, inclusive nas elites judiciais e eu não sou advocatícias. liderança de esquerda. Não, mas assim, doutor, é só para... Claro, por exemplo, você vê no âmbito da Lava Jato aquelas críticas, né, todas as críticas às prisões cautelares, não só as temporárias, mas as preventivas também. Críticas à busca e apreensão como primeiro método, né, de investigação, uma coisa coercitiva, invasiva, né, tem invasão de domicílio, invasão de escritório. Também havia crítica nesse sentido. E as quebras de sigilo. Eu, particularmente, acho que a beleza do direito é justamente a busca pela justiça. Então, eu não fui um grande crítico disso e não vou ser um grande crítico disso agora. Eu estou só apontando a coincidência, né, do prazo para a quebra de sigilo, que é a partir das eleições de 2018. Eu não acredito tanto em coincidências assim. Agora, o que espanta realmente é a postura de muitos garantistas em relação à Lei da Segurança Nacional. Porque, ao contrário do que eu disse, e da minha primeira argumentação, em que eu trouxe os elementos da lei de abuso da autoridade para enquadrar os atos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, e fico feliz que você não tenha contestado isso, ao contrário desse caso, que essa é a única lei disponível, no caso da Lei de Segurança Nacional, né, que visa o quê? Proteger o Estado, as instituições, a maioria dos crimes, né, dos quais os manifestantes lá do Grupo 300 estão sendo acusados, entre outros, pode tranquilamente ser processada no âmbito do Código Penal. Né? Foi o caso, por exemplo, do crime de difamação. E aqui também, para mostrar que não se trata de defender a legislação com base em quem é investigado, em quem é acusado, eu cito o caso do senhor Ricardo Noblat, né, nosso colega aí da imprensa, né, que publicou uma charge muito infeliz, fazendo aquela associação entre o presidente da República e um símbolo nazista, né, no que é acompanhado por ministros do próprio Supremo Tribunal Federal, o que é um verdadeiro absurdo, já deixaria eles suspeitos para julgar qualquer coisa relacionada à presidência da República. Só que a gente vê, inclusive uma crítica pertinente que você fez, o ministro da Justiça, né, invocando justamente o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional para enquadrar esse jornalista. Isso é um tremendo absurdo. Aí, em solidariedade, né, alguns colegas nossos aí da imprensa postaram essa mesma charge. Né? Agora, imagina o absurdo que seria, com base nisso, um ministro do Supremo Tribunal Federal, tomando as dores do presidente da República, sair fazendo busca e apreensão na casa desses jornalistas, sob pretexto de que isso pode ser uma ação coordenada, financiada pelo empresariado, etc, etc, etc. Então, assim, é só inverter a polaridade para a gente ver como a situação é absurda e como ela seria identificada de outra forma, dependendo de quem fossem os investigados. E, gente, pelo amor de Deus, Lei de Segurança Nacional, cartaz não põe em risco segurança nacional. Post internet não põe em risco segurança nacional. Nem fogos de artifício lançados contra as dependências físicas do STF põem em risco a segurança nacional. É um caso de imprudência. Tudo isso pode ser devidamente processado no âmbito do Código Penal. E é um grande exagero achar que manifestantes de grupelhos que não têm nenhum apoio popular podem desestabilizar as instituições. Então, isso parece um grande circo armado com finalidades políticas de natureza golpista. 1 minuto e meio agora, Augusto, e aí os argumentos finais dos dois, por favor. Caio, você sabe
quantas pessoas ocupavam a pequena embarcação que derrubou Fulgêncio Batista em Cuba e colocou Fidel Castro no poder? 50 pessoas, 50 e pouquinhas. Sim, não precisa de tanta gente para fazer uma bagunça grande. Mas, volto a dizer, esse grupelho é um grupelho que se na verdade, confessa ter armas. Como eu disse isso ontem, não são palavras minhas, são desse grupo, que ameaça publicamente autoridades e que agride pessoas. Eu tomei conhecimento, e sinceramente eu não tinha essa informação ontem, que uma das pessoas que teve uma prisão decretada, que não foi nem a prisão de ontem, foi no domingo, que participou daquela cena deprimente dos fogos sendo atirados contra o Supremo Tribunal Federal, tinha sido a mesma pessoa que agrediu enfermeiras no Palácio do Planalto. Então, eu tenho, para mim, que por mais que seja um grupo pequeno de pessoas, é um grupo que infla, é um grupo que tem uma pauta claramente mais do que antidemocrática e, portanto, devem ser sim investigados e, se for o caso, obviamente, olhando os detalhes da investigação, devem ter medidas restritivas e medidas aí invasivas de investigação sendo feitas. Agora, argumentos finais, por favor. Caio, 1 minuto para cada um. Eu acho, assim, de uma ingenuidade política por parte desses operadores da esquerda, principalmente, seja do progressismo, do socialismo, ou simplesmente aqueles que estão em oposição, e oposição legítima ao governo de turno, porque eles estão martirizando pessoas, né, e criando presos políticos no Brasil novamente. Então, a esquerda está perdendo o monopólio do preso político. A esquerda detinha esse monopólio. Um dos poucos monopólios morais ainda na mão da esquerda, que outrora se apresentava aí como bastião da ética, a gente viu, né, pelo governo lulopetista, que na verdade era o oposto disso. Só que o que acontece agora é que, na ânsia, né, de apressar o passo da história, né, de não respeitar os remédios democráticos para a oxigenação política, as pessoas estão metendo os pés pelas mãos e estão abusando da sua autoridade, ou sendo coniventes com o abuso de autoridade, e o que isso está ensejando é extremamente perigoso e deletério para a democracia. Não é assim que as coisas devem funcionar. A gente precisa de um pouco de postura conservadora, sabe? As mudanças, elas são graduais. A democracia, ela oferece aí os freios e contrapesos necessários, e se não oferece, esses têm que ser reformados pelo processo legislativo. Não num canetaço de um inquérito ilegal em que a vítima é investigador, acusador e juiz, né? E isso claramente mirando adversários políticos, né? Tá tudo errado. Augusto, 1 minuto, por favor. Eu ainda não consigo enxergar, não porque não tive acesso à investigação, mas comparando os atos praticados por essas pessoas, por esses extremistas e os atos de investigação, eu não consigo enxergar qualquer hipótese de perseguição política a quem quer que seja. Eu não vejo razão nenhuma para imaginar que a Procuradoria-Geral da República, de alguma forma, esteja coordenada com algum ministro ou com algum tribunal para perseguir politicamente quem quer que seja. Volto a dizer, muito provavelmente, e não vejo qualquer possibilidade neste momento de não ser dessa forma, mas as prisões foram pedidas pelo Ministério Público. Se tem alguém preso, se teve uma busca e apreensão hoje, quem pediu foi a PGR. O Supremo simplesmente autorizou essas medidas. Então, partir daí para uma hipótese de que há uma perseguição política neste caso específico, a gente pode até discutir outros casos específicos. Neste caso específico, eu tenho achado essa investigação extremamente transparente no limite do que uma investigação desse porte pode ser. Obrigada, Augusto. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa.